Como é bom, como é fantástico nós estamos hoje rememorando as histórias de glórias do rei Pelé. Já foi dito nos programas. Morreu Edson Arantes do Nascimento, mas o Pelé fica. O Pelé é eterno. Então nós temos eu entendo que nós temos dois processos no futebol, na história do futebol no mundo. Uma é antes de Pelé e outra após Pelé, né? Então nós temos essas duas histórias que são confabuladas, que são contadas por todos nós, historiadores, amantes do futebol no mundo inteiro. Pelé não tem comparação. Essa história de Pelé, Maradona, Pelé, Messi, isso aí é conto de fadas, isso aí não existe. Isso é história de Trancoso, como nós falávamos lá na nossa infância, na nossa adolescência. Então, Pelé foi magistral com a bola nos pés. Pelé foi o grande diplomata do futebol, promulgando, divulgando, fazendo o futebol chegar aonde jamais se imaginava. E eu dou um exemplo, e a gente tem um exemplo que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm muito amor pelo basquete, pelo futebol americano, né? Mas o futebol hoje já está ascendendo a uma outra esfera. E essa esfera, elas deve-se muito a Pelé, quando Pelé foi para o New York Cosmos, que foi o único time, depois do Santos, que ele atuou. Quer dizer, Pelé atuou apenas em 2 times no mundo. Um foi o Santos e depois o New York Cosmos. Mas Pelé foi como um diplomata. A história que foi contada, que muitos não sabiam, inclusive eu não sabia dessa história, que foi agora contada nas homenagens feitas a ele, Pelé foi chamado pela diplomacia brasileira, via a diplomacia dos Estados Unidos, para divulgar, para fazer o futebol aparecer, vamos dizer assim, entre aspas, lá nos Estados Unidos. Então, todos nós sabemos dessa história belíssima de Pelé. Então, Pelé parou guerra, Pelé fez mais de 1000 gols, né? Tem, inclusive, alguns artigos assim que nos chamam a atenção, né? Tem muita gente que vai fazer 1000 gols. Tem um artigo assim, eu acho que é uma frase assim. Tem muita gente que vai fazer 1000 gols, mas muita gente não faz um gol como o Pelé, né? Que traduz o quê? A técnica, que traduz o quê? A beleza, a plasticidade que Pelé tinha com a bola nos pés. Infelizmente, eu não tive o prazer de vê-lo jogar ao vivo, no campo, estando lá, mas vi os jogos da Copa do Mundo de 1970. Naquela época, nós não tínhamos, pelo menos em Cajazeiras, a TV colorida, nós assistimos numa TV preto e branco, e assim, era 30, 40 pessoas numa sala, nós assistimos isso na casa do meu amigo Pina, né? Aí na Siqueira Campos. Eu acho que tinha umas 40, 50 pessoas. Depois do título, a gente saiu numa caminhoneta, ou era num caminhãozinho gritando Brasil, aquela história toda da glória de ser tricampeão do mundo. Bom, mas então Pelé traduz tudo isso. E vai continuar sendo lembrado, vai continuar eternizado por todos nós, porque, como eu falei, o futebol tem 2 momentos. Um é antes de Pelé e o outro é depois de Pelé, né? Então, Pelé tem 1000, vamos dizer assim, 1000 ou 1 milhão de coisas para serem ditas, né? Muitas foram ditas agora, mas muitas ainda precisam ser relembradas, precisam ser ditas por quem conviveu ao longo de muito tempo com Pelé. E
Aí vem o lado do ser humano. Pelé, as traduções da simplicidade de Pelé agora, nas falas de Lima, que foi companheiro dele no Santos, de Clodoaldo, de Rivelino, de Gerson, esses grandes e fenomenais jogadores que atuaram ao lado de Pelé, o que eles deixaram agora de palavras com respeito a Pelé mostra toda essa humildade, todo esse caráter, né, que Pelé deixa, que Pelé leva a todos nós como exemplo. Eu acho que Pelé é um exemplo, e Zico disse isso numa entrevista, né? Pelé é exemplo para todos nós jogadores e vai continuar sendo esse exemplo no mundo da bola. Então, Pelé é incomparável, não existe comparação. Pelé é eterno, Pelé é e vai ficar como sendo mesmo o melhor do mundo de todos os tempos no futebol. Não tem como olhar Pelé jogar e outro jogador e você comparar a técnica, a plasticidade, você vai dizer assim, bom, mas são momentos diferentes, tempos diferentes, sim, eram tempos diferentes. Naquele tempo, a bola que Pelé jogava era uma bola que pesava não sei quantos quilos. Hoje você joga com a bola, qualquer um garotinho dá um chute e a bola vai, né? Vai bem. Naquela época não tinha isso. Olha os uniformes de ontem e olha os uniformes de hoje. Então, não existe comparações. As chuteiras de ontem, as chuteiras de hoje, os campos de ontem, os campos de hoje. Então, hoje temos toda essa logística que faz o futebol mais profissional, né? Porque eu sempre digo, a era de Pelé, a era do futebol do rei, foi a era do romantismo, a era romântica do nosso futebol, que nós temos muitas saudades. Eu, pelo menos, tenho muitas saudades desses bons tempos do futebol romântico. É evidente que o futebol profissional hoje tem todo esse glamour, mas a época de Pelé para mim, incomparável, não tem como comparar. Então, assim, fico muito agradecido a vocês pela lembrança do meu nome, para que a gente pudesse falar. Inclusive, professor, nós teríamos, inclusive, de recebê-lo aqui na TV Diário do Sertão, porque, de fato, o senhor foi agraciado com um presente realmente digno de uma majestade, como o rei Pelé. O senhor recebeu uma camisa, né, autografada pelo próprio Pelé, o rei do futebol, o maior jogador de todos os tempos, uma camisa dedicada justamente para Cajazeiras e para o Museu do Futebol, o qual o senhor luta há muitos anos para a instalação de fato na terra do Padre Rolim. Como foi para o senhor ter recebido esse presente e quando professor, que de fato Cajazeiras, o Sertão, a Paraíba vai poder contemplar a camisa autografada por Pelé no Museu do Futebol? Quando é que de fato a gente vai poder entrar em um ambiente e ver que está lá? Cajazeiras ganhou uma camisa autografada pelo maior jogador da história do futebol mundial. Eu acho que essa história da camisa de Pelé autografada por ele próprio, fazendo a doação direta ao Museu do Futebol de Cajazeiras, ela é uma coisa assim histórica. Ela não tem como. Eu estava ouvindo agora vocês falando sobre as coisas que não têm preço. Então, isso não tem preço. Então, como é que essa camisa chegou para nós? Essa camisa chegou para nós através de Iata Anderson. Iata Anderson é um cajazeirense, é um apaixonado por Cajazeiras. Ele trabalhou muito tempo na Rádio Globo, Rádio Tupi, TV Tupi, e vai por aí afora. E ele é considerado um amigo do rei. Ele sempre foi, na imprensa, um dos grandes amigos de Pelé. E aí ele, sabedor do nosso museu, do Museu do Futebol de Cajazeiras, ele mandou para mim uma mensagem enigmática até. Olha, estou lhe mandando um presente que não tem preço. E aí eu fiquei imaginando o que era. Daqui a pouco, passado alguns dias, ele mostrou a foto de Pelé
com a camisa mostrando, Pelé mostrando a camisa autografada para o Museu do Futebol de Cajazeiras. Confesso para você que eu chorei muito de alegria, de emoção, porque nós temos tido uma luta enorme com relação ao museu, a instalação do Museu do Futebol de Cajazeiras. E você receber das mãos de Pelé uma camisa autografada pelo maior jogador de futebol do mundo, que eu acho que são pouquíssimos os museus, já são poucos os museus do futebol no país. E são raros, eu acho que são raríssimos aqueles que têm a camisa de Pelé. Talvez 5 não tenham a camisa de Pelé autografada pelo próprio Pelé, pelo próprio rei do futebol. Então, nós fomos abençoados. Agora, eu tenho falado isso, às vezes as pessoas não entendem. A nossa luta é enorme. Eu não entendo, e aqui eu vou aproveitar essa oportunidade, porque a cultura de Cajazeiras, porque a Secretaria de Cultura não quer um museu do futebol. Eu não entendo até hoje tudo isso, sabe? Isso entristece, isso me magoa como cajazeirense, né? A luta é enorme, mas eu vou continuar lutando. Cavalcante, que foi sepultado ontem em Cajazeiras, que foi um dos meus maiores incentivadores com relação ao museu, ele sempre dizia: professor, não desista do museu. E eu, inclusive, fiz um artigo que deve ser publicado em breve aí no Diário do Sertão, em que eu falo sobre isso, né? Então, assim, a nossa luta é gigantesca, mas gigantesca mesmo. O Armazém Paraíba, vocês sabem, me doou nos cedeu, né? Aquele prédio ali, mas, assim, tem que fazer uma reforma, eu não tenho condições. E é uma luta gigante, mais gigante mesmo. Tem mais. Este ano de 2023 é o ano do centenário do futebol de Cajazeiras. O primeiro clube do futebol de Cajazeiras, ele foi fundado em 1923. Então, são 100 anos. Então, eu estou denominando esse 2023 como o ano do centenário do futebol de Cajazeiras, porque foi em 1923, há 100 anos passados, que nós tivemos a fundação do primeiro clube do futebol de Cajazeiras, né? Então, eu estou associando isso aí e vou tentar, dentro das minhas limitações, fazer o possível para a gente comemorar. Comemorar como? Mostrando a história, mostrando a memória do nosso futebol nas escolas, nos colégios, nas ruas, nas empresas, nas casas comerciais, né? Como não tem aonde instalar o museu, a gente vai levando algumas coisas para ir mostrando, para ir dizendo que nós temos realmente um museu em Cajazeiras. Então, eu já fiz vários apelos, às vezes as pessoas entendem mal, né? Mas, assim, a nossa luta é gigantesca. Como eu disse, eu já tentei de todas as maneiras, já fiz apelo para todos, né? Até para o governador, numa entrevista ano passado aí na Rádio Alto Piranhas, ele se comprometeu a mandar uma pessoa para nos procurar, para ver o que podia esse programa de incentivo aos museus da Paraíba, que foi implantado pelo governo do estado da Paraíba, poderia nos ajudar, mas até o presente momento ainda não tive nenhuma pessoa do governo do estado da Paraíba nos procurando, né? Sinto muito também por Cajazeiras, porque eu já deveria ter sido procurado pela administração municipal para tentar uma resolução com relação à instalação do museu. Tenho lutado diuturnamente com isso, né? Mas, assim, eu acho que tem algumas coisas extra que estão impedindo, né, a instalação do Museu do Futebol de Cajazeiras. Mas não vai ser por falta de luta, não. Eu estou em João Pessoa nesse momento, né? Mas com a família,
mas ao retornar a Cajazeiras aí, no final desse mês de janeiro, eu vou continuar lutando. Esse 2023 vai ser de muita luta, de muita perseverança, para que a gente possa. Eu estou organizando toda a parte jurídica do museu, né? Nós já temos registrado em cartório a ata de fundação, o estatuto, está nas mãos do nosso amigo e contador Joãozinho, documentos para que ele possa tirar o CNPJ do museu. O museu é cadastrado no Cadastro Nacional dos Museus do Brasil, né? Então, toda a luta nós temos feito dentro das nossas limitações, né? Hoje o museu está desativado na minha casa, na minha residência, na residência da minha irmã Suelene, o que entristece. Por exemplo, a camisa de Pelé. A camisa de Pelé era para estar todo mundo vendo essa camisa. Era para a população estar aí observando, vendo essa coisa que é histórica, né? Mas está guardado, o que me magoa, o que me entristece como cajazeirense. Mas vamos lutar, vamos brigar por isso, vamos procurar as pessoas que podem ajudar. Tenho feito apelos aí aos nossos deputados, à nossa deputada, tenho feito apelo aí, fui na Câmara conversar com o presidente Heriberto, né? Conversei com alguns vereadores, mas as respostas não aconteceram como eu queria. Aliás, nem houve nem resposta. Mas isso não enfraquece a nossa luta. Nós vamos brigar, nós vamos continuar tentando isso aí, né? Tive apenas um encontro, e aqui eu quero fazer essa ressalva com o prefeito José Aldemir. Tive apenas um encontro, onde a gente tentou organizar um memorial lá no Casarão dos Sobreira, né? Mas não deu certo, não ficou como nós havíamos conversado, né? E então eu tenho dito que vou conversar com o prefeito, né? Pessoalmente, vou falar com ele. Já tentei com algumas pessoas chegar mais perto dele, mas não tive êxito. Mas agora quem vai tentar falar com ele diretamente sou eu, e eu vou fazer tudo possível. Aliás, esse o meu intento, né? É esse o meu intento. Então, eu não posso fazer nenhuma crítica ao prefeito Zé Aldemir quanto ao Museu do Futebol de Cajazeiras. Poderei sim fazer, mas depois que ouvi-lo, depois que receber dele uma resposta. Aí eu posso fazer minha crítica ou meu aplauso. Mas, enquanto isso, eu continuo acreditando, né? Continuo tentando ver o que se pode fazer para instalar o museu. Cajazeiras tem um museu, não é porque nós que o organizamos, não é por isso. Mas a gente tem visitado, eu tenho visitado muitos museus, país afora, Brasil afora, e são poucos os que têm o acervo que nós temos sobre a história do futebol da nossa terra, sobre a história do futebol de Cajazeiras. São poucos mesmo. Eu estou dizendo porque, como eu disse para vocês, estou dizendo agora para o público, para os nossos telenautas, eu tenho um verdadeiro arsenal de coisas com relação ao nosso futebol, fotografias, documentos, troféus, coisas raríssimas, riquíssimas do ponto de vista de memória e de história. Mas vamos ver se Cajazeiras acolhe, se Cajazeiras quer construir, edificar a sua memória, perpetuando assim a história de muitos homens, de muitos cidadãos, de muitos cajazeirenses e cajazeirados que fizeram a história do nosso futebol. É isso que eu quero deixar de legado, é isso que eu quero ver se nós conseguiremos. Como eu disse, esse é o ano do centenário, então esse é o ano de nós tentarmos, de todas as formas, instalarmos o Museu do Futebol de Cajazeiras.